Aleluia. Queridos, nós estamos chegando perto de uma data muito especial. Na verdade, a data mais importante do cristianismo. Você sabe o que é? O que é, querido? A Páscoa! Está chegando a Páscoa. A Páscoa é o momento mais importante da história dos judeus e dos cristãos. Porque os judeus celebram o momento em que Moisés os tirou, os libertou do Egito, e os cristãos celebram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Só que hoje em dia, o pessoal fala mais na Páscoa, claro, de chocolate e coelho, né? Fala-se tanto a respeito de chocolate, de coelho, de esperança, mas muitas vezes é esquecido que a centralidade da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. Eu gosto muito de lembrar, vamos lá, qual é o animal símbolo da Páscoa? Se você respondeu coelhinho, a sua resposta está errada. O símbolo da Páscoa, queridos, é o cordeiro. Aqui na transmissão, o pessoal da equipe respondeu certo, glória a Deus. Se você é em casa, é o cordeiro. É o cordeiro, é o símbolo da Páscoa. Inclusive, a própria palavra Páscoa, ela já significa essa passagem, né? A saída ali dos hebreus que estavam no Egito e passaram a liberdade. Agora, quando Jesus veio, então ele ressignifica tudo isso e mostra que todos os cordeiros sacrificados em todas as outras Páscoas anteriores eram um símbolo que apontava para ele, que morreria e ressuscitaria para a nossa salvação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Páscoa, queridos, então é libertação. Para os hebreus era a libertação da escravidão do Egito. Para nós a libertação das trevas do pecado. É onde Jesus nos resgata. Amém? Então vamos lá. Páscoa é tempo de remover a escravidão. Os hebreus, o povo de Deus do Antigo Testamento, posteriormente conhecido como judeus, estavam lá no Egito, estavam lá escravizados e estavam trabalhando, e nesse meio tempo nasce de uma daquelas hebreias, nasce um menino. E lá pelas tantas, vou pular um pouco a história, ele é adotado por uma egípcia. Mas não era qualquer egípcia, era a filha de Faraó. Nós estamos falando de quem? Moisés. E Moisés, então, ele é criado juntamente como se fosse um egípcio. Ele é criado nos palácios de Faraó. Ele recebe a melhor educação, talvez a melhor educação acadêmica, militar, estratégica daquela época. E ele é criado como um egípcio lá no palácio de Faraó. Quando Moisés está ali nos seus 40 anos de idade, ele sai da sua bolha, do seu mundinho de Bob, do seu palácio de perfeição, e ele resolve ir ver como é que é a vida dos hebreus, como é que o pessoal está lá, o que eles estão passando. E ele percebe então que além dos trabalhos forçados que eles eram obrigados a fazer, percebe também que os egípcios, eles às vezes eram cruéis, batiam naqueles, usavam eles realmente como meras máquinas de trabalho. Então o Moisés ele perde a cabeça e ele tenta resolver a situação na força do braço dele. E ele dá uma tunda naquele capataz, e não só isso, ele bate até matar. Ele mata e a coisa fica bem complicada. Se você quiser abrir comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 7, versículos 23 e 24. Atos capítulo 7, versículos 23 e 24. Amém, querido? Como alguns talvez estão usando aí seu celular para assistir, não vão conseguir abrir, né? Então eu vou fazer a leitura. Diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Aquele cenário, ele já existia muito antes do Moisés nascer. Só que o Moisés não tinha tido ainda os seus olhos abertos para aquela realidade. Os israelitas já estavam escravizados há muito tempo, mas os olhos de Moisés ainda estavam fechados para aquela realidade. Ele estava alienado em relação àquilo que estava acontecendo. Embora ele fosse um príncipe, ele era um escravo. Porque ao primeiro deslize de Moisés, a primeiro deslize onde ele não dançou conforme a música daquele sistema, queriam a cabeça do Moisés. Moisés
viveu como príncipe, mas o primeiro momento em que ele não dançou conforme a música daquele sistema, queriam a cabeça dele. Então, num lado nós temos os hebreus que estavam escravizados e sabiam que estavam escravizados, mas estavam acomodados com aquela situação. Sim, é possível se acostumar com coisa ruim. Tem gente que fala assim, né? Com coisa boa a gente se acostuma fácil. Mas o contrário também é verdadeiro. É possível se acostumar com coisa ruim. Eles estavam escravizados, mas eles estavam acostumados com aquela escravidão. Era todo dia acordar, ir lá, tomar umas chicotadas nas costas, carregava umas pedras, tomava mais umas chicotadas nas costas, comia qualquer coisa que atirava para eles e voltava para casa. Eles se acostumaram com aquela rotina. O que vai ser hoje? Vou levar mais umas chicotadas, vou carregar mais umas pedras. Né? Por outro lado, às vezes um ou outro afligia sua alma diante do Senhor e clamava: Deus, liberta-nos dessa situação. Agora o Moisés estava lá, tudo perfeito, tudo bonito, mas mal sabia ele que se ele rezasse um pouquinho fora da cartilha, ele também seria tratado como um escravo. Porque um era um escravo príncipe e outros eram escravos servos, mas todos eram escravos do domínio do Egito. E assim nós temos muitas pessoas hoje. Algumas que sofrem, que estão padecendo, sofrendo diante das situações que esse sistema chamado mundo nos impõe. Outros pensam que está tudo de boa, mas mal sabem que são só alienados. Eles estão vivendo num conto pensando que aquela é a realidade. Qual seria a diferença? Moisés, ele poderia continuar vivendo para sempre lá como um egípcio, sendo bonzinho, né? Vivendo nos palácios, tudo de boa, não precisava se incomodar com nada, e depois ia morrer para o inferno. Triste realidade. E assim muitas pessoas vivem hoje. Há aqueles que vivem sofrendo, que é uma desgraça, e há aqueles que estão alienados, caminhando para o inferno, mas que não percebem a sua condição espiritual, porque parecem bonzinhos, porque parece que a vida está boa, mas são tão escravos quanto os que estão na desgraça. Você está conseguindo me entender? Perceba que nessa situação, tanto Moisés como o povo estavam numa condição de servidão. E assim estão as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Tanto os Moiséses da vida, quanto os hebreus da vida. Então Moisés foge para o deserto e passa 40 anos no deserto aprendendo uma coisa muito interessante: cuidar de ovelhas e formar uma família. Olha só que interessante. Cuidar de ovelhas e formar uma família. E mais, e principalmente, onde ele desenvolve um relacionamento com Deus. Aí você imagina, você sai de uma situação onde você é um príncipe e você descobre que aquele conto de fadas era tudo lorota. Era tudo lorota. E de repente você passa 40 anos no deserto, cuidando de ovelhinha, forma uma família, te relaciona com o teu Deus, descobre que todos aqueles deuses que os egípcios adoravam eram falsos deuses, e Deus aparece para ele e diz: olha Moisés, eu tenho algo para você, eu tenho uma obra para você. Eu preciso que você vá e liberte o povo de Israel. Você liberte os hebreus que estão escravizados no Egito. Deus chama ele. Deus chama Moisés. Moisés vai até o povo e Moisés começa a falar ao povo e dizer: vocês precisam entender que Deus está nos chamando para sair dessa escravidão. E Moisés começa a anunciar a sua clássica frase que até o Josias já sabe, né? Deixa o meu povo ir prestar-me culto. Moisés vem como um instrumento de Deus para trazer libertação do povo. Qual é a reação que o povo deveria ter? Ele chega como instrumento de Deus, cheio do poder de Deus, fazendo milagres da parte de Deus, né? E ele chega e a reação do povo foi qual? O povo amou ele? O povo beijou ele? Qual foi a reação do povo? Olha só Êxodo 5, 20 e 21. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e disseram: o Senhor os examine e julgue. Vocês atraíram o ódio de faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para nos matarem. O povo começa a ter ódio do Moisés. O povo começa a ficar irritado no Moisés. Moisés estava tudo bem até você chegar.
Moisés, todo dia, a gente tinha a nossa rotina, ia lá, tomava uma chicotada, carregava umas pedras, tomava mais uma chicotada e vinha para casa. Agora, Moisés, por causa de ti, está piorando. Olha. Porque existe uma tendência da pessoa a continuar onde ela está. Até na física tem uma lei, né? Existe uma tendência de continuar do jeito que está. E existe, nós falamos de preço semana passada, existe um alto preço a ser pago pela libertação. E o povo queria que Moisés fizesse alguma coisa meio mágica assim, e tcharam! Não somos mais escravos no Egito, fomos teletransportados para a terra prometida, aleluia. Mas não é assim que as coisas funcionam. Quem quer experimentar uma verdadeira libertação, e não falo só a libertação no sentido de sair os demônios de dentro, ou de passar das trevas para a luz, uma libertação de uma transformação. Há um preço a ser pago. E um desses preços para uma completa libertação é enfrentar o tirano. Eles precisavam enfrentar Faraó para que tivessem a libertação. Eles não poderiam deixar de ser escravos sem primeiro assumir uma postura de inimigos de Faraó. Se eles não assumissem uma posição de que nós realmente vestimos a camiseta, que nós somos contra esse império das trevas, eles não poderiam ir para o reino da luz. Você entende isso? É necessário, é necessário. Se você quer ser dos que não fede nem cheira, querido, você não está enfrentando o tirano opressor. Você está se colocando numa situação de continuar escravizado. Sim, qualquer um que queira viver em completa liberdade torna-se necessariamente inimigo das trevas. Amém, querido? Você entende isso? Você entende? Não há como você querer viver na luz e não ser inimigo das trevas, porque as trevas e as luzes, elas estão sempre em conflito. Enquanto Moisés servia a Faraó, ele pensava ser livre. Enquanto Moisés servia a Faraó, não haviam conflitos, havia uma relativa paz. E quando chegam para Jesus, Jesus fala assim: olha, vocês pensam que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer uma espada. Porque anunciar o correto, anunciar o certo, anunciar a libertação, anunciar a salvação, atrai inimigos. Porque todo aquele que é contrário à libertação, à salvação, à luz, se torna inimigo de quem está anunciando a luz. Não há como você servir a dois senhores. Se a Deus que você serve, Faraó vai ficar bravo contigo. Mas a partir do momento que Moisés começou a pregoar a libertação, eles se tornaram inimigos de Moisés. O povo preferia continuar pagando o preço da desgraça, da servidão, do que precisar enfrentar o tormento da batalha pela libertação. Porque ser livre do que prende é uma luta. E por isso, infelizmente, eu acredito que não é o seu caso, mas alguns cristãos preferem continuar no mesmo nível para não precisar lutar contra o pecado. Para não precisar lutar contra aquela coisa que às vezes parece tão certinha, tão bonitinha, mas é um erro, é um pecado. Você consegue entender isso? Existe um preço a ser pago pela completa libertação. Por isso alguns cristãos eles sobem um degrau, mas ficam com medo de subir o segundo. Porque subir o segundo novamente vai gerar uma movimentação. O crescimento, em certo sentido, tira a paz, porque levanta novos inimigos. Então, cada vez que você se move mais para perto de Deus, quem não quer que você chegue lá, se coloca em oposição. Sim, se você... Voltou a transmissão? Alguém pode conferir para mim? Alguém que está online? Amém, queridos, voltamos, aleluia, glória a Deus. Ora por essa internet aí, irmão. Ora por essa nossa internet, aleluia. Sair, queridos, sair do lugar onde você está preso, sim, ele envolve todo um reacomodar das coisas. Eu já contei essa história várias vezes, mas talvez tenha alguém aí que não ouviu ainda. Mas é aquela história do muro, sabe? Diz que tinha uma pessoa em cima do muro, uma história inventada. Tinha uma pessoa em cima do muro e de um lado tinha um anjinho desesperado arrancando as penas, né? Vem pra cá, vem pra cá, pula desse muro, sai daí. E do outro lado tinha um demônio
sentado numa cadeira de praia lá, só tomando banho de sol, relaxando lá. E todo dia era a mesma coisa, até que um dia o camarada que estava em cima do muro perguntou para o anjo, né, por que você está tão desesperado para que eu vá para o teu lado? E o anjo disse, você tem que sair daí, você tem que vir para o reino da luz, eu quero ajudar você a encontrar a salvação e tal. Daí ele virou para o demônio e disse, tá, e vem cá, e por que tu não faz nada? Todo dia o anjo está ali arrancando as penas, tentando me chamar para ir para o lado dele, e você aí descansando numa boa, e ele fala assim, é porque o muro é meu. O muro é meu. Então Moisés estava em cima do muro, né? O povo estava em cima do muro, eles estavam naquela ali de que iam indo daquele jeito, mas não era aquilo que Deus tinha para eles. Deus queria trazer libertação para eles. E quando eles começam a sair de cima daquele muro, sair daquela passividade, essa palavra, passividade, para permanecer debaixo da escravidão desse mundo, é só deixar, viver a vida e levanta. Não é necessário fazer nada para ser uma pessoa mundana. É só viver. Agora, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é necessário esforço, é necessário dedicação. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, onde eu vou voltar nesse assunto. Então, até o momento que Moisés decide ser um libertador, ninguém odiava Moisés. Enquanto Moisés era um ignorante, ou seja, ele não tinha noção da condição que ele estava em aparente paz. Mas chega a Páscoa, e a Páscoa é o momento dessa passagem. E eu espero que seja um momento de passagem na sua vida. Um momento onde você decide sair da passividade, sair de ser só um espectador e tornar-se realmente alguém livre para viver o que Deus tem para você. Amém? Jesus, ele disse, em João 15, 18 e 19, se o mundo os odeia, tenham em mente que ele primeiro odiou a mim. E se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu escolhi, tirando vocês do mundo, e é por isso que o mundo os odeia. A segunda coisa é que Páscoa é tempo de viver o poder de Deus. Quando Moisés volta ao Egito, ele volta cheio do poder de Deus, com um propósito. Porque o poder de Deus é dado com um propósito. Assim como nos explica Atos 1:8. Moisés recebe poder para libertar o povo. O poder não era para engrandecer Moisés, o poder era para trazer libertação para o povo. E essa palavra é muito interessante porque em vários lugares no Novo Testamento, onde fala sobre não sei o que salvou, não sei o que libertou, não sei o que curou, é a mesma palavra ou uma palavra que vem da mesma raiz. Porque salvação, libertação e cura, na língua em que a Bíblia foi escrita, elas estão relacionadas. Muitas vezes, no mesmo texto da Bíblia, onde é traduzido por salvou, pode ser traduzido por curou. E a libertação está junto nesse pacote. Então o poder de Deus, ele vem sobre nós para desfazer as obras do diabo. O diabo veio para quê? Para roubar, matar e destruir. E nós viemos para quê? Para restaurar, para trazer vida, para construir. Aleluia. Esse é o poder de Deus que está sobre a sua vida. O povo, ele não seria livre daquilo sem que houvesse primeiro uma manifestação do poder de Deus. Então Deus vem e manifesta uma enxurrada de sinais, pragas começam a acontecer, o Senhor levanta sinais contra cada uma daquelas potestades presentes ali no Egito. E acontece que os feiticeiros, as pessoas da época começam a tentar realizar coisas para confrontar aquilo ali. E agora dá um pause. Vamos voltar mais para trás. Segura a onda. Moisés está sendo usado por Deus para tirar o povo do Egito. Deus está manifestando o poder sobrenatural através de Moisés, transformando a água em sangue, com chuva de pedra, com um monte de coisa arada. Ok? E dá um pause e volta para trás. Lá atrás, quando Moisés estava cuidando de ovelha, Deus chama Moisés se prepara. E aí quando Moisés sai, agora eu vou lá libertar o povo de Deus. E aí Deus aparece e diz, eu vou te matar. Como assim? Quando Moisés decide que ele está indo lá para libertar o povo, cheio do poder de Deus, aí Deus olha para ele e diz, eu vou te matar agora. Ué? Daí a mulher do Moisés corre, pega uma pedra. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. A mulher do Moisés pega uma pedra afiada, chega no gurizinho e circuncida ele. Filho do Moisés. Pastor, que história doida é essa? A circuncisão
Era o símbolo da aliança entre o povo de Deus e Deus. E Moisés estava indo para lá para anunciar a mensagem a Faraó. E Moisés chegaria diante do Faraó e diria assim: o povo de Israel é meu filho, é meu primogênito. Ou você liberta o meu primogênito, ou eu mato o teu primogênito. Só que o de Moisés não tinha aliança com Deus ainda. Moisés estava indo para anunciar uma mensagem de libertação a mais de 2 milhões de pessoas, mas ele não estava primeiro anunciando a mensagem da aliança com Deus dentro de casa. E aí Deus disse, não é que Deus queria matar o Moisés, é que Deus queria que o Moisés entendesse que ele primeiro tinha que ministrar a aliança dentro de casa, para depois ele anunciar a aliança lá fora. Então você é alguém que liberta as amarras, as algemas, que salva vidas em nome e no poder de Jesus. Então você tem que começar a anunciar isso dentro de casa. Porque Deus sabia que se o Moisés saísse lá enfrentando o faraó e libertando os egípcios sem arrumar as coisas dentro de casa, ele estaria com uma brecha, estaria se expondo. Então ele precisa anunciar a aliança de Deus dentro da casa dele. E a mulher foi muito sábia. E ele anuncia a aliança de Deus. Ele conserta a sua casa. Aí pronto, agora Deus não quer mais matar ele. E ele vai lá. E acontece tudo isso que nós estamos falando até aqui. Amém? Essa história você encontra em Êxodo 4, 22 até o 26. Aleluia. Voltando então, Deus manifesta grande poder através do Moisés. O mesmo Moisés que tinha agora feito aliança com a sua família e Deus. E aí o Moisés continua, chega diante de Faraó, deixa o meu povo ir para prestar-me culto. E o Faraó não, e não, e não, e vem praga e poder, e não pode, e aquela coisa arada toda. Essa é a história da primeira Páscoa. Aí quando o capeta vê que vai perder, percebe que o povo vai sair de qualquer jeito, ele começa a fazer umas negociatas. Ele começa a tentar algumas estratégias. E aí Faraó diz assim, em Êxodo 8, 25. Tá, vão lá oferecer o sacrifício a Deus, mas não saiam do país. Então ele tenta dar uma liberdade relativa para as pessoas. Tá, quer ir no culto? Vai, mas continua indo nesse outro lugar aqui também. Tá, quer ler a Bíblia? Lê, mas continua lendo esse outro livro também. Tá, quer se dedicar a Deus? Então, tá, se dedica, mas não tanto assim, não seja um fanático. Quer buscar Deus? Busca, mas não precisa esse negócio de batizar nas águas, de ir em célula. E aí começa a negociar, já que ele viu que não tinha como impedir o povo da libertação, ele tenta negociar uma relativa liberdade. E quem sabe você tem participado dessa congregação, da Fonte Church, e quem sabe você começou, mas o inimigo está negociando com você uma liberdade condicional. Vai, mas não seja tão fanático. Vai, mas não seja batizado. Vai, mas não vai numa célula. Vai, mas não vai em todo culto. Para que isso? Já é demais. Vai, mas não... E começa a negociar uma liberdade relativa. Mas aquilo não dá certo. Moisés continua. Deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E aí lá vem outra estratégia do inimigo. Êxodo 10, 11. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E vem a estratégia, deixa as mulheres e as crianças aqui. Tá, tu quer te dedicar a Deus, tudo bem, mas não precisa a tua família toda ser salva também, né? Ah, se teu marido não quer, deixa ele. Ah, se tua mulher não quer, deixa ele. Ah, se teu filho não quer, ele é novo, deixa ele. Vai parcialmente, vai só você, busca só você, não precisa ficar orando pelos outros, deixa. E aí quando ele vê que o povo ia sair mesmo, quando ele vê que ia ir a família toda, ele tenta negociar os bens. E aí diz em Êxodo 10, 24, vão e prestem culto ao Senhor. Então, primeiro não queria, agora já pode ir. Deixe somente os bois e as ovelhas, as mulheres e as crianças podem ir. Ele viu que não tinha mais o que fazer para impedir as mulheres e as crianças de junto, daí ele tenta deixar os bens. Tá, mas o boi, o ouro, essas coisas, os bens de vocês ficam aqui, tá? E assim também o inimigo tenta fazer com as pessoas às vezes. Tá, quer ir na igreja? Tá, vai. Ah, quer buscar Deus? Tá, busca. Ah, quer anunciar para toda a tua família? Tá, anuncia para toda a tua família, tá? Não, dizimo não. Você vai, não, você vai lá levar dinheiro para esses crentes, tá louco? Dízimo não, oferta não. Daí o pessoal até brinca que na hora de batizar tem que batizar o bolso junto, né?
E aí ele diz, não, os bens não. Os bens ficam aqui, ficam escravos. Querido, uma das grandes provas que você é livre da escravidão nessa área é quando você consegue ser fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas ofertas. Porque se você não consegue tirar do Egito e trazer, quer dizer que está preso lá ainda. Né? É estranho ouvir isso, mas sim, querido. Se a pessoa não consegue nem ser fiel nos dízimos, ela ainda tem uma prisão nessa área da sua vida. Ainda existe uma área de domínio das trevas sobre essa área da vida. Às vezes é duro de ouvir isso, se você não entendeu esse princípio. Mas eu oro que o Senhor abra o teu coração hoje e você seja capaz de compreender isso. E nesse momento, querido, mas não está tendo oferta aqui, você pode acessar lá o Pix. Agora tem Pix, a fonte, né? fontecaxias@gmail.com. Você pode fazer o Pix, tem o espaço da descrição, você pode escrever ali. Sou fulano de tal, minha oferta tal, ou você pode botar um versículo, enfim. Tem os dados da igreja lá no site fontecaxias.com. Talvez apareça aqui nos comentários também. Tem tantas formas. Ou você pode entregar para o seu líder de célula. Né? Mas aí o faraó começa a negociar com eles. Vocês podem ir, mas os bens, não. Porque ele reconhece que aquilo era uma forma de prender. Porque se o povo fosse lá prestar culto a Deus, a família fosse lá prestar culto a Deus, mas ficasse o boi, ficasse o brinco, ficasse o ouro, ficasse a joia, ficasse os bens presos lá, o povo ia continuar toda a vida no deserto prestando culto? Não. Uma hora eles iam voltar para a escravidão para buscar os bens. Então foi uma estratégia. Quando você tira, quando você é fiel ao Senhor, você quebra essa estratégia do inimigo na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E assim, o inimigo continua até hoje tentando impedir das pessoas saírem. Se elas saem, ele tenta impedir delas crescerem. E infelizmente muitos cristãos acabam parando por aí. Elas, para tentar diminuir o nível de conflito contra as trevas, elas diminuem um pouco o pé do acelerador e elas vão se acomodando com aquela situação. Agora, eu vejo que ele não foi um bom negociante, né? Porque primeiro, o Moisés pede para o povo ir 3 dias de viagem a pé, como ele diz não, então agora não vai mais 3 dias a pé, agora vai para outro país e nunca mais vai voltar. Quanto mais ele tenta roubar a bênção do povo de Deus, mais Deus aumenta a bênção do povo de Deus. Aleluia. Então, o povo está todo se preparando para sair e o faraó fica naquela. Ele promete uma coisa e depois ele dá para trás. Tá, pode. Não pode mais. 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 O povo já está cansado daquilo, então vem a última praga. Deixa o meu povo ir. E se ele não deixasse, haveria a morte dos primogênitos em todo o Egito. E o faraó não deixa o povo ir. E quando está se preparando para vir aquela pior das pragas, quando os egípcios eles fazem de tudo, diversos reveses começam a acontecer, tentando piorar, dizem que a hora mais escura da noite é perto do sol nascer. Eu não sei se é verdade, mas é bonito. Dizem que a hora mais escura da noite é perto do sol nascer. Quando estava chegando perto da hora da libertação dos hebreus do Egito, aí que eles oprimiram mais ainda o povo. Aí que eles deram mais serviço para o povo, aí que eles chicotearam mais ainda o povo. Porque estava próxima a hora da sua libertação. Às vezes a pessoa ela começa a se interessar pelas coisas de Deus e acontecem muitos reveses. Por quê? Porque o faraó se levanta. Porque ele começa a ver que está perdendo a pessoa. E alguns às vezes dizem assim, mas antes de eu ir nesse negócio de célula, isso não acontecia. Às vezes não acontecia porque você estava só em cima do muro. E o capetinha estava do outro lado lá relaxando. Mas agora você tomou a decisão de sair do Egito. E aí faraó vem e fala, mais serviço, mais chicote, mais serviço, mais chicote. Mal sabe ele. Ou sabe ele que está prestes na hora de você sair livre. Amém? Aleluia, aleluia. Os hebreus tentaram no começo culpar o Moisés pela luta que estava aumentando. E às vezes acontece, você começa a tentar evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, tenta conduzir as ovelhas ao aprisco do Senhor e as ovelhas te dão uma mordida. Porque elas... E em certo sentido Moisés era corresponsável pelo sofrimento deles, porque o sofrimento era por causa da libertação iminente. E quem é que estava sendo instrumento de Deus para a libertação iminente? Moisés. Então ele era corresponsável para aquele sofrimento. Querido, de um jeito ou de outro, eu sempre digo isso, a gente vai sofrer. Ou a gente vai sofrer com a dor da doença, da contusão, ou a gente vai sofrer com a dor do crescimento.
Eu, quando estava na adolescência, tinha dores terríveis. O médico teve que me dar vitamina, analgésico, porque eu sentia meu corpo se rasgando por dentro. Era a dor do crescimento. E ele disse, tu não está morrendo do coração, é só a dor do crescimento, o doutor me falou. E o crescimento dói, mas ele é necessário. Amém, queridos? Então enfrente o que você tem que enfrentar. Lute o que você tem que lutar. Mas não se contente com nada menos do que o que Deus quer para você aqui. Amém? Aleluia. O faraó tentou diluir, tentou fazer acordos, tentou uma liberdade condicional. E até que chega a hora dessa terrível praga que assolaria todo o Egito, a morte dos primogênitos. Só existia uma exceção para que essa praga do Senhor não atingisse a casa. Só existia uma maneira de se ver livre dela. Era que a família se reunisse, ritualmente sacrificasse um cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos batentes da porta, e entrassem dentro daquela casa, e em família comessem todo aquele cordeiro. Se a família fosse pequena para comer um cordeiro inteiro, então eles chamavam outra família pequena para comer junto e acabar com o cordeiro, porque não podia sobrar. Era para acabar com o cordeiro. E aquilo era um símbolo que apontava para Jesus Cristo que morreria na cruz por nós. Eu estou relatando para vocês o que aconteceu na primeira Páscoa. E ela era um símbolo para Jesus que morreria na cruz. E quando passa aquele anjo da morte e chega diante daquela casa onde aquele sangue do cordeiro estava ali, aquela pessoa, o anjo da morte não entrava ali, ela não era morta. Aquelas pessoas estavam protegidas pelo sangue do cordeiro. E hoje, se o sangue de Jesus está sobre as portas da sua casa, você está protegido pelo sangue do cordeiro, você não vai para o inferno, porque ainda que morra, viverá. Ainda que venha a perder a vida da terra, você continua existindo para sempre no céu com Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Olha o tamanho que é isso, querido. Havia aquele desespero em todas as casas, mas nas casas dos hebreus não havia, porque estavam protegidos pelo sangue do cordeiro. E é isso que é a Páscoa para você. É você chamar a sua família para estar debaixo da cobertura do sangue do cordeiro, para estar debaixo da proteção, do cuidado do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Eles tinham que se reunir naquela casa e celebrar o Senhor Deus. Aquele sangue o protegeria. Aquele sangue os protegeria. E hoje nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus Cristo. Faraó se levanta, Satanás se levanta, as batalhas se levantam, os demônios se levantam para você. Mas eu quero dizer para você que você está protegido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aquele sangue é vertido na porta, aquele cordeiro é consumido na ceia. E na Páscoa nós celebramos também a Santa Ceia do Senhor, porque o cálice representa o sangue de Jesus derramado por nós e o pão representa o corpo de Jesus entregue por nós. Jesus é o nosso verdadeiro cordeiro pascal. Aleluia! É aquele que realmente nos libertou do reino das trevas. Tanto os Moisés que nem sabiam que estavam presos, como os hebreus que estavam acomodados. Existia algo mais, existia o sangue do cordeiro. Tua casa é um lugar da santa manifestação do Senhor, amém? Tua casa é protegida. Não assista coisa errada na sua casa, não fale coisa errada, sua casa é um lugar santo, é um lugar protegido pelo sangue do cordeiro, aleluia, aleluia. E quando chega a hora deles saírem do Egito, os egípcios estavam desesperados, vendo tudo o que tinha acontecido, vendo as pragas, e eles dizem, não somente podem ir embora, os egípcios dizem, vão embora de uma vez, não quero saber de vocês aqui, chispa daqui, vai agora não foi ainda, porque vai, vai embora. E aí, eles começam a entregar seus tesouros para os hebreus. Toma, vai embora de uma vez, ó, aqui meu brinco, ó, aqui o meu ouro que estava guardado, vai embora, toma aqui minha grana, vai embora, toma aqui meus cereais, vai embora, chispa daqui. Começam a entregar riquezas, porque por anos, os hebreus tinham trabalhado de graça lá, tinham sido forçados, tinham sido escravizados, tinham sido roubados. E agora aquilo que tinha sido roubado na escravidão, começa a ter restituição. A Páscoa é tempo de restituição.
Aquilo que o diabo tinha roubado deles começa a ser restituído para eles. Eles não saem de mão abanando. Aquilo que o diabo os tinha feito padecer, agora é restituído, agora é restaurado sobre a vida dele. Então Páscoa, querido, é tempo de libertação, é tempo de salvação. Páscoa é tempo de restituição. É tempo de que aquilo que foi roubado e destruído da sua vida ser restaurado pela presença de Deus. Amém? Eles começam a ser restaurados. 1 João 3,8 diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E ele sai. E é aquela coisa toda que você conhece, o mar abre, que tal, aquela função toda. Mas agora que eles tinham saído do Egito, o Egito precisava sair de dentro deles. Eles tinham passado uma vida de escravos. Agora eles precisam trocar a mente de escravo por uma mente de livre. Eles tinham se acostumado a viver na desgraça e agora eles precisavam aprender a caminhar na graça. Romanos 12,2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo, esse sistema de valores, né, é como eu disse antes, lá no começo. Para você se tornar alguém mundano, é só ir vivendo. Se você larga uma massa de pão dentro da forma, o que ela acontece? Ela se conforma. Ela assume o formato. Se a forma é redonda, o pão vai ficando redondo. Se ela é quadrada, o pão vai ficando quadrado. Você não precisa fazer nada, você só larga ele ali. E conforme o passar do tempo, ele vai assumindo aquela forma. E a maioria das pessoas é assim. Elas estão aí, estão vivendo, e vão assumindo a forma do mundo. E aí quando chega para buscar o Senhor, é todo um sistema de conduta, de padrão, tudo tão diferente, tão contrário. Por isso que às vezes a igreja irrita o mundo. Que a gente não se conforma com o padrão desse mundo. Do sistema criado pela ligação das ideias do diabo com as ideias dos homens. A gente não se conforma com isso. A gente é acostumado com o padrão do céu, com aquilo que está na palavra de Deus. Então a Bíblia diz: não se conforme. Sabia que até a melancia, se você deixar ela crescer dentro de uma forma assim, ela assume o formato? Vai aos poucos, vai aos poucos. Mas isso é para amoldar o padrão desse mundo. Já a transformação de Deus, ela é de forma sobrenatural. Ela precisa de uma ação do poder de Deus sobre a sua vida. Para que a sua mente seja transformada, você precisa de uma ação do poder sobrenatural da sua vida. Para se tornar alguém do mundo, é só ir vivendo de qualquer jeito, é só levando a vida, é só ser mais um aí no meio da sociedade. Para ter a mente de Cristo, é necessário uma transformação sobrenatural. É necessário ser lavado pelo sangue de Jesus. É necessário que o Espírito Santo trabalhe sobre você e que de uma forma sobrenatural você vai estudando sistematicamente a Bíblia. Todo dia estudando a palavra vai transformando o seu coração pelo poder do Espírito Santo. Você vai orando, você vai se reunindo junto com os outros irmãos e aquilo vai transformando a sua vida. Porque se eles saíssem do Egito e simplesmente saíssem do Egito, mas o Egito não saísse de dentro deles, quando eles chegassem na Terra Prometida, não ia ser o país de Israel, ia ser Novo Egito, ia ser o nome. Porque eles só iam replicar aquilo que eles estavam acostumados. Eles precisavam primeiro transformar a mente, para daí transformar Canaã no país de Israel. Você entende isso? Aleluia, glória a Deus. Então quando a pessoa sai da igreja, sai do mundo e vem para a igreja, ela precisa mudar a sua mentalidade. Senão ela vai começar a trabalhar para tentar transformar a igreja só num novo mundo. E não na igreja santa do Senhor Jesus. Nós precisamos de uma mudança diária. Amém? Amém? Aleluia. Não pare, querido. Os hebreus muitas vezes nessa saída eles pensaram em voltar atrás. Eles sentiram saudade das comidas lá de trás. Eles sentiam saudade dos velhos problemas. Porque com os velhos problemas eles sabiam lidar, eles não sabiam lidar com os novos problemas. E sentiram saudade. Pensaram em voltar atrás. Que talvez fosse melhor ser escravo do que enfrentar as decisões diárias que a liberdade trazia. Olha só. Não volte atrás, querido. Amém? Não volte atrás. Essa é a nossa Páscoa. O momento onde nós saímos da escravidão das trevas e nós começamos a caminhar na direção da luz. E eles vão para a Terra Prometida, conquista a Terra Prometida, levanta o país e tal e tudo mais. Essa foi a primeira Páscoa. Já a nossa Páscoa é quando a gente reconhece os nossos pecados. Entrega a vida para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador.
E uma mudança começa a acontecer, não somente no nosso espírito, que se torna uma nova criatura, mas o nosso jeito de pensar e ver as coisas começa a ser transformado. Por isso que às vezes o cristão é visto como um ET, como alguém esquisito, porque o nosso conjunto de valores, ele é diferente. A gente não se conforma. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, você pode fazer isso agora. Se essa mensagem está chegando para você hoje, e você ainda não saiu do Egito, você ainda não converteu-se ao Senhor Jesus, você pode começar a dar esses passos fazendo essa oração. Você pode repetir comigo? Isso, você pode repetir aí em casa mesmo, onde você está assistindo, e dizer assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados, e eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu renuncio às trevas, e eu reconheço que Deus é meu Pai. E te peço, envia, Senhor, teu Espírito Santo sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, entre em contato com algum dos irmãos que você conhece. Ou se você não conhece ninguém, escreve aqui: fiz a oração hoje pela primeira vez, preciso de ajuda. E nós vamos entrar em contato com você. Amém? Aleluia. Mas os demais, eu peço que continuem com os olhos fechados. Querido, quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Será que você se acomodou no lugar onde você chegou? Será que você subiu até um ponto e ali você se acomodou, e ali você se aquietou, e ali você parou? Porque você começou a pensar assim: esse negócio de crescer dá muito trabalho. Quem é você no meio dessa história, querido? Quem é você no meio dessa situação? Eu começo a pedir para você, querido, comece a orar. Comece a clamar a Deus e comece a dizer: Senhor, Senhor, liberta-me nessa manhã, Senhor. Senhor, liberta-me nessa manhã, Senhor, me tira da escravidão, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, abre os olhos. Precisou 40 anos para Moisés finalmente abrir os olhos e perceber que ele era um escravo. Parecia estar livre, parecia, mas o primeiro dia que ele não dançou de acordo com a música, queria a cabeça dele. Senhor, abre os nossos olhos. Aqueles que têm uma vida que parece que está tudo em paz, e na verdade não está em paz, está só anestesiado, não está percebendo. Paizinho, abre os nossos olhos. Abre os olhos se talvez nós temos aceitado as propostas. O inimigo fez propostas deles: tá, pode ir, mas só tu, não fala para o resto. Tá, pode ir, mas só um pouquinho, não vai muito longe. Tá, pode ir, mas não leva os teus bens junto. Não, Senhor, nós não aceitamos isso. Nós recebemos sobre as nossas vidas, Senhor, uma libertação completa. Nós declaramos: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós declaramos: eu não vou me contentar com parar no meio do caminho. Eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Sim, eu vou me aprofundar. Sim, eu vou me batizar nas águas. Sim, eu vou receber o batismo do Espírito Santo. Sim, eu vou ir numa célula. Sim, eu vou ir em todos os cultos. Sim, sim, sim. Senhor Jesus, nos levanta nessa Páscoa como uma geração que tem coragem de viver o Evangelho. Como uma geração que confia na potência do sangue de Jesus. Como uma geração que confia no poder daquele sangue nos umbrais da porta. Senhor, essa é uma geração protegida, Pai. Nos ajuda a entender o poder desse sangue. O poder desse sangue, o diabo não pode mais nos derrubar agora, porque nós estamos dentro dessa casa, dentro dessa família, e nós estamos com os nossos umbrais selados com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus amado, ajuda-nos a confiar no teu sangue que foi derramado naquela cruz. E ajuda-nos a participar deste que um dia foi simbolizado num cordeiro, hoje é simbolizado num pão. Ajuda-nos a participar dessa mesa espiritual. Em nome de Jesus eu abençoo a tua igreja, Pai. Levanta uma geração, Senhor Deus, que não se amolda aos padrões desse mundo, que não se conforma simplesmente com as coisas que a mídia, a TV, a mídia social, essas tantas coisas tenta colocar, que não se conforma com o padrão desse século. O padrão desse século fala que é normal o pecado, nós dizemos que não é. O padrão desse século fala que é tanta coisa normal, mas nós não aceitamos, Pai. Nós aceitamos o princípio da tua palavra. Assim eu abençoo a tua igreja, Pai. Enche-os em nome do Senhor Jesus. Abençoa-os, Pai. Que nessa semana, Pai, essa palavra produza resultado a 30, 60 e 100 por um nas suas vidas, Pai. E essa Páscoa seja uma Páscoa de libertação, Pai.
E mesmo aqueles que já te conhecem, que já andam nos teus caminhos, seja a libertação daqueles pecados antigos, seja a libertação daquela acomodação, seja a libertação daquela passividade, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e abençoamos. Amém.